3, 2, 1, foi. Oi, pessoal, boa tarde. Essa é a nossa primeira live Papo de Mana, uma iniciativa do projeto Woman Inside Pirelli. Hoje a gente está recebendo a Rúbia Samarco, ela é nossa head de comunicação para a América Latina e ela vai conversar um pouco com a gente, compartilhar a sua experiência sobre o poder da comunicação positiva. A nossa caixa de perguntas já está aberta, vocês podem mandar os seus questionamentos durante a apresentação e no final da apresentação da Rúbia a gente vai ter um momento especial para conversar sobre as perguntas que a gente recebeu. Ru, bem-vinda ao Papo de Mana. Obrigada, Fernanda, obrigada também a Pirelli, né, por me dar essa oportunidade. Eu estou sendo aqui a primeira, então isso dá um pouquinho de nervosismo na gente, por mais que eu trabalhe com comunicação, não é fácil mesmo, gente, se comunicar para ninguém, né? Quem sou eu, né? Vamos começar por isso para todo mundo saber com quem está falando. Meu nome é Rúbia, como a Fê acabou de falar, eu tenho 43 anos e eu sou uma pessoa que acredita de fato que as fronteiras, elas deviam ser apenas risquinhos no mapa, sabe? Mas o mundo ainda não entendeu essa minha petição, então eu sigo pedindo. Eu sou formada em jornalismo, tenho pós-graduação em comunicação corporativa e também segui em frente pela vida, né? Tem a da faculdade, tem a da vida. E eu acho que nenhum rótulo me define e nenhum rótulo deveria definir ninguém. Mas se eu fosse escolher alguma coisa para dizer que define o meu lugar no mundo, é ser mulher em primeiro lugar. Por isso, para mim é uma honra estar iniciando esse papo de Mana e o resto faz parte da minha vida mesmo. Vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre comunicação positiva e o quanto isso pode agregar para a gente em qualquer momento do nosso dia a dia, em qualquer reunião. Para começar, a comunicação positiva ela é uma questão de reputação que a gente constrói o tempo todo, e não só da empresa da gente, a nossa própria reputação. É a forma com que a gente se apresenta, é o ambiente em que a gente recebe as pessoas, seja ele virtual ou não, como a gente conduz os nossos negócios, aí pode falar da empresa e pode falar o modo como você conduz a reunião, como você trata as pessoas, né? É a forma que a gente, então, se relaciona com as pessoas, com quem nos visita, com quem está com a gente, com quem está nesses tempos, né, de muitas reuniões virtuais, por telefone, seja como for. É como a gente se comunica com todo mundo com quem a gente conversa, porque a gente se comunica o tempo todo, né? E a gente se comunica com vários públicos, a gente não percebe, mas em todo momento a gente tem alguma interação humana. Então, a gentileza, a forma com a qual a gente se apresenta, ela faz toda a diferença. E aí, pensando um pouquinho aqui no mundo do trabalho, né? A gente deve sempre refletir um pouco antes de falar ou de escrever. Refletir é sempre o melhor caminho para a gente se expressar de uma maneira fluida e informar, né? Colocar no mundo o que a gente quer falar. Então, antes de se reunir com alguém, antes de escrever, antes de telefonar para qualquer pessoa, a gente devia se preparar pelo menos 10 minutinhos, que fosse. Pensar em quem a gente, para quem, com quem, né, perdão, a gente vai falar, a gente deve se adequar, então, à linguagem dessa pessoa, porque a gente quer que a nossa comunicação, o que a gente vai falar, seja feita de uma forma eficaz, né? Então, escolher palavra, escolher o tema, evitar, por exemplo, gírias. Se a pessoa é muito formal, você vai usar muita gíria, você pode ser mal entendido, né? Tem muito ruído que a comunicação pode gerar. Eu sou uma pessoa que tem uma fala muito informal, como vocês podem ver, me expresso muito com as mãos. Então, de vez em quando, eu tenho que me moldar um pouco, mas se moldar não significa também perder a sua personalidade, né? É entender que as pessoas não moram dentro da sua cabeça, da nossa cabeça, que a nossa narrativa tem que ter um começo, meio e fim e estar adequada para quem vai receber, principalmente aqui no mundo do trabalho, quando a gente vai falar numa reunião, quando a gente vai ter alguma reunião de feedback, né, se encontrar com o chefe ou até com os colegas, né? A gente tem que se adequar um pouco às petições do mundo e o mundo às nossas, né? E se lembrar também que a gente às vezes pode ser sim grosseiro, mesmo sem ter tido a intenção de ser grosseiro. É muito interessante isso acontece muito comumente, porque às vezes você está, principalmente por e-mail, né, a comunicação eletrônica, você está ali escrevendo. Aí você está com pressa, no tempo de pandemia e home office, ou home office também, né?
tá ali o almoço para fazer, a campainha tocou, o vizinho. É muito fácil você escrever de uma maneira muito atabalhoada, dar o send, enviar o e-mail e fazer outra coisa. Aliás, o mundo de hoje em dia, né? A gente tem essa multi-interação. É legal a gente tentar, é uma coisa que eu tento todos os dias, aliás, nem sempre consigo, né? Fazer uma coisa por vez, para prestar atenção, manda aquele e-mail, pensa no que está escrevendo, vê se a narrativa teve sentido, né? Começo, meio e fim, manda. Porque a grosseria às vezes vem de uma pressa e não de uma intenção. Aliás, acho que 99% das vezes as pessoas não querem ser grosseiras, né? Também a importância de não dizer não diretamente, principalmente quando você está fazendo algum pedido no trabalho, em alguma coisa. Não é que a palavra não ela seja proibida, mas a melhor forma de fazer uma mensagem chegar na outra pessoa é falar o discurso positivo, trocar o não por verbos, porque a palavra não já cria uma barreira, é uma barreira até inconsciente em quem recebe a mensagem, né? Em quem está te ouvindo ou te lendo. Então, por exemplo, tenta substituir o não podemos continuar com esse sistema não serve por. E se nós trabalhássemos em conjunto para chegar em outro formato? Ou, e se a gente trabalhasse em conjunto para tentar atingir esse objetivo, sabe? Pensar um pouco em qual ação poderia substituir esse não. O não, ele já torna a coisa um pouco, digamos assim, rançosa, né? E é um viés inconsciente até que a gente tem. Eu tenho reparado muito isso. Quanto mais a gente evita essa palavra, tanto mais a gente chega ao meio termo. E não é que todo mundo vai fazer tudo o que a gente quer, isso não existe, aliás, né? Mas se você vai notar que se você convocar as pessoas para ser parte da solução, num discurso mais afirmativo, tentando também incluir e escutar novas ideias, porque escutar o que o outro tem a dizer, às vezes é rico para mudar a rota, inclusive, né? E que não tem nada a ver com esse viés negativo do não, mas você evitando o não, talvez você possa trazer isso também para sua vida, né? E não significa que as pessoas vão aceitar a tua proposta. Não posso fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes não dá, mas a pessoa certamente vai ficar mais aberta ao diálogo. Disso eu tenho comprovado. Quando eu passei a estudar um pouco mais essas coisas e coloquei isso no meu dia a dia, e hoje em dia já nem é uma coisa que eu tenho que pensar tanto, já vem naturalmente, é um exercício mesmo diário, evitar a palavra não e tentar, porque você vem num combo, você tenta trazer a pessoa junto contigo para apontar para uma solução. E isso no mundo do trabalho, principalmente com essa multitarefas de hoje em dia no mundo corporativo, eu acho muito, muito importante, né? E a gente está no conforto da comunicação eletrônica. Aí é isso, é antes, depois da pandemia, a gente está nesse momento de uma alta interação no telefone, né, nos celulares da gente, que tem de tudo hoje em dia. Eles só não fritam o ovo ainda, que eu acho que em breve os ovos podem ser fritados por ele. Mas você tá. Uma coisa que nos anos 80, 90 jamais se imaginar é você estar na rua e ligar o ar-condicionado, fazer não sei o que com a geladeira. Jamais. Jamais. Eu fico até brincando que se minha avó acordasse hoje em dia, ela ia ficar assustada com tudo que tem de diferença. E ela morreu tem o quê? 20 anos, né? Que nem parece um arco de tempo tão grande assim, se você for pensar pelo menos na história do mundo, por exemplo. Mas em 20 anos, pensem se a gente tinha rede social, esses comunicadores de mensagem direta, a gente não tinha nada. E aí, a gente esquece um pouquinho de passar a mão no telefone e ligar. Uma expressão até um pouco anos 80 e 90, né? Passar a mão no telefone. Marcar uma reunião de Teams, óbvio, a gente tem muita reunião hoje em dia também, claro que é preciso calibrar, mas às vezes você liga, a pessoa está disponível, pode ser mais rápido. Agora que muitos escritórios estão voltando, as pessoas se encontrarem olho no olho, mesmo que virtualmente até, né, modelos híbridos, todos os modelos, a gente nota que humanizando esse relacionamento, a gente aproxima, a gente torna a comunicação, sim, mais fluida e pode até ser mais rápido. Eu fico sempre brincando que a gente tem que evitar aquela coisa da valsa do e-mail, sabe? Eu mando para cá, um para lá, um para cá, um para lá. Cada um está falando de um jeito, pensando uma coisa. Às vezes, um pequeno telefonema pode substituir o dia inteiro de linhas e linhas de WhatsApp, linhas e linhas de e-mail, porque a gente é interrompido, né? A gente vai ter aquela reunião, a gente tem que fazer uma outra coisa, tem que parar para almoçar, todos almocem, por favor. Então,
a gente vai ler mensagem em times diferentes. O meu interlocutor não dá para esperar que a pessoa esteja lendo aquele WhatsApp. E você tem que tomar uma decisão importante no trabalho, fazer alguma coisa que seja um pouco urgente. Não dá para esperar que a outra pessoa esteja nesse time, porque muitas coisas urgentes estão acontecendo. A gente está numa era mundial de alta demanda, né, no mundo do trabalho. Então, essa valsa que eu chamo de troca de mensagem, fatalmente gera ruído de comunicação. Principalmente se é uma coisa urgente. Então, tentem passar a mão no telefone e ligar 5 minutos. Algumas pessoas têm resistência. E aí, voltando um pouco atrás no que eu falei, é claro, conhecer o interlocutor, né? Passar a mão no telefone é bom, chamar no vídeo. Quem me conhece sabe, eu tomo uma chamada de vídeo minha, entendeu? Mas também se a pessoa não atende, tudo bem, não atendeu, eu escrevo a mensagem. E eu até evito de escrever, oi fulano, tudo bom? E deixo lá no cri-cri-cri. Eu coloco, oi, vou usar a Fernanda aqui, que vocês já conheceram ela no começo. Oi Fê, tudo bom? Eu preciso de tal coisa, será que dá? Curto, rápido, não prescindiu do tudo bem. Tem até uns memes que rolam por aí, que falam, a gente poderia cancelar o oi, tudo bem, né, nas mensagens instantâneas. Não sei se sim ou não sei se não. Tem gente que curte, tem gente que não, tem gente que vai responder que não. Faça do seu jeito, mas mande uma mensagem direta e tenta olhar no olho, né? Porque nada, sei lá, nada é melhor do que olhar no olho. E isso tem tudo a ver com essa questão do contato frequente, né? Contato frequente, ele não é insistente, ele não é inoportuno e ele não é fora de hora. Mas para quem tem, por exemplo, quem trabalha com vendas e tem clientes, e o cliente está indo tudo bem e você nunca liga para ele, ruim, né? Tem que ter pelo menos alguma recorrência nisso. E eu sei que o dia a dia é corrido, né? Quem trabalha, por exemplo, na área de suprimentos, em compras, né? Que é um pessoal que eu estou sempre muito próxima e que até inspirou o tema desse papo de mana, porque é uma questão de reputação também o jeito que a gente compra. A gente, não a Pirelli, as empresas, né? Então, esse papo de mana também teve muito essa fundação em eu observando de perto o trabalho do pessoal de compras e vendo como a gente podia melhorar a fluidez de informação, né? Isso até depois eu quero saber com o pessoal, se tiver alguém aqui de compras assistindo, pode me dar até o feedback se melhorou alguma coisa ou não, depois do treinamento. Ele foi um pouquinho diferente, claro, disso que vocês estão vendo hoje, muito mais específico, mas essa questão do contato frequente, que o pessoal de compras aparece forte, porque às vezes você compra, deu tudo certo, nunca mais falou. Aí você pode combinar com a área final de fazer uns telefonemas junto, de passar um tempo junto, quando puder ser presencial, não sei, mas pensar numa frequência que seja adequada sempre ao seu interlocutor e aos timings do mundo, né? E principalmente esse contato mais frequente nos salva na hora de dar notícias nada agradáveis, nas más notícias, porque nós somos humanos, antes de tudo, a gente é bicho. E a gente confia em quem a gente conhece mais, em quem dá atenção pra gente. Isso é uma coisa básica, porém, a gente não pode dar como garantida, né? Porque nem sempre a gente se atenta a isso, né? Então, um contato frequente é uma coisa muito interessante também para a gente pensar, sempre, claro, conhecendo o interlocutor. Eu vou bater muito nessa tecla de conhecer o interlocutor, porque saber com quem a gente está falando, em qualquer esfera da nossa vida, mas principalmente no mundo do trabalho, é fundamental para a comunicação ser positiva e dar certo, né? Outra coisa muito interessante é a periodicidade de respostas. Eu até adorei essa imagem que foi escolhida, não sei se foi pela Fernanda ou por alguém que trabalha com ela, mas essa imagem, ela representa uma vida. Então, aqui eu vou falar muito do mundo do trabalho, mas vocês podem passar até isso para a vida pessoal de vocês, tá? Você foi acessado na sua rede pessoal, tipo o LinkedIn, com alguma pergunta, obviamente, profissional. Você recebeu algum e-mail inesperado? Alguma demanda, alguma resposta indicando alguma solução você tem que dar. É fundamental responder sempre, mas é claro que na primeira vez que te contatarem, né? A gente não é obrigado a suprir ansiedade e necessidade de ninguém. Mas ali pode ter um parceiro comercial interessante, e aí não serve só para pessoas de compras ou de vendas, serve para mim que trabalho na comunicação, pode servir para engenharia, para quem cuida de material, pode servir para quem cuida de real estate, né? Quem cuida das dependências da empresa, pode servir para todo mundo. A gente nunca sabe de onde pode vir uma parceria, uma associação frutífera, né? Então, algum direcionamento, principalmente no mundo profissional, a gente tem que dar, deveria dar.
É crucial ter respondido. Proteja a sua reputação, não, porque essa questão de você ser 100% inalcançável também não é boa para a reputação. Você não, óbvio, ninguém é obrigado a estar disponível o tempo inteiro. Olha a multiplicidade de coisas. Eu tenho, por exemplo, no meu Outlook, respostas padrão, porque se você for pensar, você consegue formular uma resposta padrão, sim. As demandas, né, são sempre meio relacionadas. Para mim, sempre perguntam sobre clipping, oferecendo serviços de PR, e eu tenho lá as minhas respostas padrão, e não significa que eu não vou olhar nada, né? Ah, tem a resposta padrão para não olhar? Não, a gente tem sempre que olhar, a gente pode sempre agregar um serviço ou indicar para alguém que esteja precisando também, né? E não sempre nem sempre, perdão, é para a gente, né? Tomar só cuidado, claro, para não tornar isso, digamos, tomar muito tempo do seu dia, né? No LinkedIn, muita gente procura as pessoas com inbox. Se não for você, você pode sim responder: olha, sinto muito, isso que você está me pedindo, nem a minha empresa faz, sinto muito, não vou poder te atender. A pessoa pode ficar te chamando 1000 vezes e sinto muito, não é com você, você deu o seu retorno, é muito importante isso, né? E aqui nas empresas a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente sabe, porque pode não parecer, mas qualquer trabalhador, principalmente nessa era da comunicação, pode ter acesso a muitas informações que o mercado não pode ou não deveria conhecer. Alguns exemplos: o teu orçamento, né, a verba destinada para o que você tem que fazer, alguns resultados específicos que podem parecer públicos, mas não são, matéria-prima, serviços que você fornece ou que você está para fornecer, estratégia comercial, tem uma miríade de coisas que para nós, dentro das nossas empresas, elas parecem tão triviais. Ah, todo mundo sabe, mas é fundamental. Esse todo mundo sabe é todo mundo quem? Todo mundo aqui do andar ou o prédio todo com todas as empresas? O bairro todo? O mercado inteiro? É sempre interessante a gente pegar e tirar a cabeça de dentro da água, sabe? E olhar. De fato, essa informação que eu tenho na mão, é aqueles 10 minutinhos de preparação que eu falei antes do telefonema da reunião do contato, serve para cá também, né? Para quem não trabalha com comunicação, ou não é porta-voz da empresa, ou não trabalha no marketing, nas redes sociais, é muito interessante falar com parceiros comerciais apenas o que você já viu publicado, ou em rede social da sua empresa, ou na internet, nos sites. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar. Perguntar salva. Perguntar, além de você se comunicar e ter a oportunidade de conhecer alguém novo, faz com que você não vaze dados cruciais, né? E hoje em dia, e isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, nesse mundo da rede social, não tem o desdizer, não existe o botão desouvir, como a gente costuma brincar, apesar dessas palavras não existirem, elas até poderiam ser incorporadas ao dicionário, né? Como a língua é viva, eu vou ver se eu consigo fazer isso. Não, acho que eu não consigo, mas enfim, quem sabe se todo mundo usar, a gente consegue, né? Então é muito importante a gente saber e entender muito bem os limites do que é público ou não. Uma coisa que é certa, segura, o que está no site da tua empresa, o que está na rede social da sua empresa, o departamento de comunicação cuidou para saber. Então, não vai estar lá antes de ser real. Perdão, público, não real, público, tá? Porque as coisas sigilosas, elas são bem reais. São super reais, inclusive, né? Agora eu vou passar para uma parte que é muito interessante, que eu gosto muito, que são as dicas de oratória, né? Um pouquinho das dicas de oratória. Eu não sou especialista em oratória, mas nesses anos todos que eu tenho de media training, 20 anos trabalhando com comunicação, algumas coisas eu tive como aprender. E calma, aqui não tem partido político. O próximo slide vai ter alguém de outro partido oposto. Não sei se é oposto, mas enfim, não é partido. Mas essa frase, para mim, ela é muito interessante. Quando ele foi falar da cloroquina, em julho de 2020, ele falou: não tem comprovação, de que não tem comprovação eficaz, nem que tem, nem que não tem. Essa frase não comunica, porque ela não é clara, não é objetiva, não me parece ser uma frase planejada, nem curta. Então, quanto mais você usar frases curtas e planejadas, pensadas, né, sendo claro e objetivo, mais fácil. Provavelmente ele quis dizer que não tinha comprovação que o remédio não era eficaz. Ou seja, não foi aferida a comprovação, nem que ele era eficaz, nem que não era eficaz. Isso virou até meme, gostem ou não dos memes.
o poder desse meme foi os elogios, digamos assim, a questão de você passar uma impressão equivocada de que você está elogiando ou saudando alguma coisa que não é para ser saudada. O humor, às vezes, ele não é entendido. Podia fazer todo sentido naquele contexto. Mas hoje em dia, como a gente tem exposição pública, é muito fácil de tirar o texto de contexto, né? E principalmente quando você está se expondo em momentos polarizados como os nossos, e essa época, apesar de ser 2015, já existia também uma polarização, né? Então, ganhar tempo com comentário, que possa parecer que você desconheça também as coisas, é fundamental a gente passar segurança, conhecimento e tentar ser bem-humorado, sim, mas não exagerar nas piadas, sabe? Não fazer coisas que possam não fazer sentido para as pessoas de várias culturas. Hoje em dia os vídeos navegam o mundo, né? E as pessoas podem não compreender, então, o que você está dizendo, né? Eu gosto muito do nosso slogan, das nossas propagandas. Eu peguei até uma vintage aqui, né? Que a potência não é nada sem controle, porque aqui a gente está exaltando a gente e não está falando mal de nenhum concorrente, porque nunca é o caso. As empresas não deveriam falar mal dos seus concorrentes, não é necessário. Você tem que passar o seu recado sem perder a elegância. Você tem que ter fé no seu produto, né? Confiar, né? A fé não no sentido místico, mas no sentido da confiança do seu produto, né? E se você quer se comparar de alguma maneira, pega uma massa, né? Mercado, setor, mas sinceramente eu evitaria. Eu apenas colocaria força, né? A exaltação, digamos assim, no seu próprio produto, no seu próprio serviço, e até de uma forma sutil, tá? É claro que você está no mercado para se diferenciar, para você mostrar em que sentido você pode oferecer de uma maneira melhor para aquele cliente, enfim, né? E a propaganda, né? Os slogans, eles são meios eficazes de fazer isso, mas a elegância tem que vir em primeiro lugar, e não só a elegância, os exemplos práticos também, sabe? Então, sempre que você puder ter a oportunidade de dar algum exemplo muito prático, de dar dicas, por exemplo, de funcionamento, a gente tem no nosso site, na nossa rede social, bastante dica de manutenção do pneu, né? E você não está falando exatamente do seu produto, né? Mas você está, nesse caso, mostrando como cuidar bem do seu produto. E o cuidado é tudo, né? Então, em resumo, o que a gente tem que fazer para falar, antes de falar, né? Estudar bem o público. Se você vê que você está com alguém que desconhece os detalhes do que você vive no seu cotidiano, passa informação básica, sim, dê um passinho para trás. Se é um público mais especializado, dar informação básica não vai ser adequado. Aí você já pode partir de outras premissas, né? De outros patamares e ir direto. Por isso que é muito importante você saber com quem você está falando. Quando alguém estiver te perguntando alguma coisa e essa pergunta não for clara, pede para repetir. Não tem nenhum problema. Tentar interpretar é a pior coisa, porque aí é a pessoa fazendo a pergunta com o background dela e você respondendo com o seu. Ninguém vai se encontrar no meio. Aliás, não é ninguém, né? Mas a chance de se encontrar no meio é muito baixa. Então, a clareza ao passar informações é sim a sua responsabilidade, mesmo quando você está sendo perguntado. Então, na dúvida, pergunta. E sempre estude o seu interlocutor. É a melhor maneira de você ter essa comunicação positiva e eficaz, né? Chegamos num tópico muito interessante que é as reuniões online. Aí falando muito desse período que nós temos vivido e que a gente ainda vai, por mais que as atividades presenciais já estejam retornando, eu vejo um mundo com bastante reunião online ainda. E muita coisa vai acontecer online. Então, você tem que se preparar no conteúdo, acho que a gente até falou bastante aqui, mas não só no conteúdo. Você tem que se preparar na forma também. Então, como você vai se posicionar em frente à câmera, escolher o seu ângulo, evitar, sabe aquela coisa, às vezes a pessoa aparece aqui para baixo, ou só a testa, né? Pensar se você está bem enquadrado na tela, gestos que você faça, as posturas que você tem, sabe aquela coisa meio desanimada? Ou você está numa reunião, você fica assim, a pessoa está vendo ali sua cabeça, não sei, né? Não sei se é a melhor maneira, acho que não. Pensar também na entonação,
na nossa ênfase, mas não é para mudar a nossa personalidade. Isso nunca. Nunca mudar a sua personalidade, mas entender seu interlocutor e estar presente no seu melhor, sabe? Eu acho que esse é o recado para esse momento de reunião online. E é muito louco quando a gente está dentro da nossa casa, né, no home office. Porque todo o teu entorno vai te dar uma sensação de relaxamento, né, talvez. Ou de que você tem que fazer alguma coisa, alguma pressa, e aí você tá lá, passa alguém, você faz assim, sai da tela, você tá meio cansado, fica assim, o fio dental tá aqui, você pega ele e puxa. Se é alguém muito íntimo seu, é claro que isso não vai desmanchar com a sua imagem, né? Mas se você tá numa reunião de atendimento a cliente, fazendo algum tipo de treinamento, é bom você pensar um pouco no seu entorno. E não é também que os imprevistos não vão acontecer, eles vão acontecer, né? Passa um filho, um cachorro late, o vizinho bate com o prego, isso não tem problema. Não é para desumanizar, é preparar. É para estar preparado e entregar mesmo o seu melhor para os outros. Aí, o cachorro latiu, o filho passou, gritou, mãe, pai, vô, vó, chama pelo seu nome, não importa. Aí você fala, só um minuto. Não precisa também fingir que não está acontecendo. Mas o importante é estar preparado, escolher um lugar adequado, pensar no enquadramento da câmera, pensar em quem está ali do outro lado da tua tela, né? Rede social também, né? A gente tem que, aliás, voltando um slide até, rede social. É um tema muito interessante. É um tema que não parece novo, mas é muito novo, principalmente para a raça humana, né? O tempo de existência que a gente tem nesse planeta, né? E o tempo que tem as redes sociais. Só fazendo esse confronto, você vê que é algo novo e que nosso cérebro, né? Nosso corpo ainda está se acostumando. E a rede social tem um ponto muito crítico que parece que a gente está falando apenas entre amigos, parece aquele papo de bar, né? Mas não é. E a rede social é facilmente visualizável por qualquer pessoa fora da nossa rede de contato por um instrumento, por exemplo, que é o print da tela. Printou a tela e foi mandada num grupo desses mensageiros instantâneos, por exemplo, voou. Aquilo já foi. As postagens, mesmo depois de apagadas, podem continuar sendo compartilhadas por um tempo. Até eu brinco que tem a corrente da Madre Teresa de Calcutá, né? Que saiu do papel ou do boca a boca e entrou, inclusive, pelo WhatsApp. Eu já recebi por WhatsApp, né? Quem for dessa época vai entender o que eu estou falando. Então, os memes voltam. Nada do que foi apagado, de fato, na rede social. E as mesmas postagens que são feitas até em grupos fechados, sua rede social é fechada, né? Lembrando que o WhatsApp, Telegram, Sign, Line, são redes sociais também, né? Só que elas são redes sociais com outras finalidades, cada uma vai ter sua finalidade, né? Tudo pode cair na internet. E a rastreabilidade, ou seja, quem foi o primeiro que emitiu essa informação, ela é praticamente nula hoje em dia. Por mais que as empresas tenham monitoramento de rede social e saibam o que estão falando das marcas delas, não existe monitoramento para conversas privadas e fechadas, por exemplo, né? O que há de monitoramento, que é tipo clipping, uma ferramenta super legalizada, digamos assim, é pela hashtag que foi marcada, aí você consegue ver onde você foi, como seu público falou de você. Mas fora disso, não, e as coisas vão rolando. É tipo boca a boca, só que é tela a tela, digamos assim, né? Então, quando você está indo agora muito para o mundo da empresa, né? Quando você está falando da sua empresa na rede social, seja ela o LinkedIn ou outra que não seja voltada para o mundo do trabalho, evitar falar dos projetos que já foram lançados, mais detalhes, né? Por exemplo, lançou um produto da sua empresa, um serviço que todo mundo conhece e compra, pode falar dele, mas não os detalhes até o projeto chegar onde ele foi maturado e vendido, né? Falar do processo de desenvolvimento de algum projeto ou de um produto, nem pensar. Aí nem pensar. Processos da sua empresa, procedimentos, performance de colega de trabalho, por mais que você fale de uma maneira cifrada, as pessoas vão saber de quem você está falando. É muito fácil saber quem é chefe de quem hoje em dia. Tá tudo público, né? A gente está numa era muito pública. Então, voltando lá atrás em pensar um pouco, olhar para os interlocutores, refletir, planejar a sua comunicação para que ela seja feita de uma maneira positiva. E que aqui o positivo não é evitar o não. O positivo é com um bom resultado. E o bom resultado ele vem dessas coisas simples e triviais que eu falei aqui até agora,
né? Não tem nada exatamente novo, mas está tudo agrupado e pronto para que você possa refletir em como chegar no seu objetivo de trabalho de uma maneira mais eficaz, né? E lembrando, fotografias, né? No mundo do trabalho, fotografar em lugares que são de sigilo industrial ou com visualização para tela de computador, facilmente você está entregando para o mercado todo tudo o que você faz. Então, muito cuidado com a selfie, porque as selfies podem ser aumentadas se a pessoa vê ali o teu pipeline, se for a tela, ou a máquina da tua empresa que não pode ser vista, né? Então, o recado do mestre é: tome muito cuidado com o que você posta, presta atenção, pensa um pouco. E agora chegou a hora que a Fernanda falou para a gente conversar. Quero saber as perguntas de vocês. Muito obrigada por esse primeiro papo de mana, pelo interesse, né? Fê, tá contigo. Muito bom, Rô. Obrigada pelo teu tempo, né, e por você compartilhar teu know-how com a gente. É muito bacana te ouvir falar e você explica de uma maneira muito simples, né, muito leve. Eu acho que isso que é o mais legal de te ouvir e de absorver todo esse conteúdo. Lembrando, pessoal, nossa caixa de perguntas está aberta, então vocês podem mandar aqui qualquer pergunta que vocês tiverem para a Rúbia. Ru, aproveitando esse último ponto, né, que você estava falando das redes sociais, você colocou para a gente alguns pontos de atenção, né? Eu queria também que você dividisse um pouco de boas práticas. Então, por exemplo, o que você vê que o pessoal coloca nas redes sociais sobre trabalho que é bacana, né? Que melhora a reputação tanto da empresa onde a pessoa trabalha, quanto também desse profissional. Você consegue colocar aí algumas boas práticas para a gente? Sim, e tem várias, né? Uma delas, por exemplo, eu vou usar exemplos da Pirelli para ser mais concreto, mas isso pode servir para qualquer empresa, né? A gente tem um site, dentro do Pirelli.com, a gente tem a nossa parte de storytelling, que a gente tem vários tipos de matérias ali, né? Umas falam de nossos produtos e outras falam de outras coisas com as quais a Pirelli tem compromisso, como, por exemplo, sustentabilidade econômica e de meio ambiente, social, os pactos da ONU. Se você trabalha com isso ou está orgulhoso de que isso acontece e está num contexto do mundo que você pega um gancho, né, como se diz, para falar disso, publica, expressa a sua opinião, posta. Você, por exemplo, é uma pessoa da RH que trabalha com home office, né? Outro exemplo. Então, tudo que está público na sua empresa, você pode compartilhar e expressar a sua opinião. Ah, também participei desse projeto, tenho muito orgulho de, por exemplo, dentro da Pirelli, é um dado público esse, a gente reutiliza 100% da água aqui nas fábricas do Brasil, né? Da água que passa por dentro da produção. Ou seja, há mais de década, bem mais de uma década, a gente não abre a água para entrar água dentro da produção. Obviamente só de consumo humano, né? Banheiro, bebedouro, essas coisas. Óbvio, aí é uma questão outra. Né? Mas para produzir pneu não é usado água. Se você é a pessoa da área ambiental que trabalhou nesse projeto e tem uma matéria publicada sobre isso no site, tenho orgulho de ter participado desse projeto. É claro que você não vai contar sobre metros cúbicos, sobre, né, o coisa, mas você pode sim. Aí você está mostrando para os seus interlocutores o que você viu de interessante e participou. E você está dando sob o ponto de vista da sua narrativa. Nessa semana a gente teve 111 anos de Pirelli na Argentina, né? Várias publicações sobre isso. Os funcionários podem expressar o seu orgulho e mostrar o que inauguramos lá produção de moto, né? Estamos começando a publicar, a produzir pneu de moto aqui. Publicar sobre isso não tem problema. Inclusive é positivo, né, que você está mostrando a sua empresa. Mas você não precisa falar só da sua empresa também, né? Você, então, trabalha no RH justamente com o trabalho remoto. Tem uma matéria de alguma revista especializada falando sobre trabalho remoto, o impacto na saúde mental das pessoas. Você tem alguma opinião sobre isso? Interessante. Quer compartilhar esse seu conhecimento? Ótimo. Né? É maravilhoso. Fala assim, olha, gente, nessa matéria, é claro que aí a gente tem que tomar cuidado com as fake news, né? Isso também é muito importante. Então, veículo de imprensa, normalmente, os veículos de imprensa não são perfeitos.
até porque eles são feitos por seres humanos. E nós, os seres humanos, somos seres humanos com falhas e qualidades. Meios de comunicação tem, por exemplo, sua linha editorial. Concorde você ou não, escolhe o meio de comunicação, por exemplo, que tem mais a ver com a sua linha, né? Você tem só que tomar cuidado para ver se aquilo não é um artigo de opinião ou não, mas se for de opinião, ou se for um blog pessoal, também não tem problema. Você conhece aquela pessoa, é uma pessoa que tem uma voz corrente, está falando uma coisa positiva sobre o trabalho remoto, por que não expressar sobre isso, né? Quem trabalha, por exemplo, com engenharia de materiais ou no laboratório de química, aí o Nobel desse ano foi o químico que descobriu alguma coisa muito interessante. A pessoa quer comentar e faz uma analogia com o trabalho dela, sem dizer qual é o material com o qual ela trabalha, né? Qual é o polímero, o que que é. Não, ela simplesmente fala assim, olha, o Nobel de Química desse ano foi isso, e eu adoro esse tipo de material. Ponto. Sabe? Então você tem N maneiras de ser positivo na sua rede social profissional, no caso. Acho que eu expliquei. Não, sim. Explicou, com certeza. Uma pessoa mandou uma outra pergunta também que tem um pouquinho a ver, mas já focando mais no ambiente corporativo. Ela pergunta quais que seriam as suas dicas para as pessoas que querem ser mais ouvidas no ambiente corporativo. Esse é um desafio e isso leva tempo, mas é se expor um pouco mais. Falar, chegar nos outros, está na reunião, tem alguma ideia que não é da sua área, não tem problema, fala, ousa, não tenha medo, né? Eu não sei se o caso dessa pessoa é esse ou não, ou de algum colega que ela esteja se referindo e tentando ajudar, né? Não tenha vergonha de falar bobagem, aliás, o que parece ser bobagem, porque, na minha opinião, não existe pergunta boba, existe aquela pergunta que as outras pessoas não fizeram. E não existe nenhum tipo de bobagem. Você vai lá dar a sua contribuição. Se não puder ser usada, não pode. Não vai ser. Mas dê a sua opinião, se expresse, se exponha, chama as pessoas para tomar café, convida para almoçar, pergunta se precisa de ajuda. Eu sei que todo mundo aqui no mundo do trabalho tem bastante atividade no dia a dia, né? Mas oferecer ajuda, às vezes, vai te custar 10 minutos do seu know-how. Então, oferecer ajuda também pode ser um jeito de você ser ouvido. Se expressa, fala na reunião, dá a sua ideia. Procure vários canais, vários interlocutores também, né? Não fique centrado só na sua área. Vai se relacionar com todas as outras áreas. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, né? Por mais que eu pareça não ser tímida, eu também sou tímida, eu também não gosto de chegar chegando, falando, mas a gente tem que dar o primeiro passo, tem que ir e se comunicar, né? Essa é meu pensamento sobre isso. Como muda, Fê? Eita! Ai, se não tiver essa frase, né, não é uma reunião, uma live. Em 2021 não é. As duas frases desse ano você Exatamente. ficou muda e você está vendo minha tela, né? É isso, e eu ia falar justamente disso. A gente falou um pouco sobre os aspectos negativos, né? Quais foram os maiores desafios do pessoal fazendo reunião online, o microfone mudo é uma delas, mas eu queria que a gente falasse também um pouquinho de quais foram os pontos positivos, na tua opinião, olhando, né? A gente já está há quase 2 anos trabalhando em regime home office, né? A Pirelli, os times administrativos desde o começo da pandemia já estão em casa, a gente está voltando bem aos pouquinhos agora para o escritório, mas eu queria que você falasse, Ru, do ponto de vista de comunicação, o que a gente ganhou com tudo isso? O que a gente aprendeu? O que você viu as pessoas fazendo diferente, né? E talvez criando novas estratégias de comunicação por conta de não podermos estar juntos presencialmente? O que a gente tira de bom disso? Nossa, eu acho que tem várias coisas boas desse momento ruim que a humanidade não terminou, né? Está vivendo ainda, né? Primeiro, essa tecnologia, esse acesso, né? Então, quer dizer, a gente saiu do escritório, mas de alguma maneira a gente ainda está em contato. Óbvio que nada substitui o contato humano próximo, né? Porque a gente esquece, mas a gente é bicho também, né? A gente só tem o raciocínio aqui de diferença, digamos assim, né? Falando de grosso modo, porque esse também não é minha área de conhecimento, mas essa tecnologia que propicia, eu tô vendo a sua carinha.
eu tô vendo o dia que você... Ontem eu estava numa reunião e a Beatriz, que trabalha comigo, tava só eu e ela, a gente, por exemplo, fixou, todo dia a gente fala por meia hora, e mesmo se a gente não tem nada para falar exatamente, porque a gente já discutiu no chat, não sei o que, a gente fala, oi, Bia, oi, Ru, não sei o quê. Ela falou, nossa, tá com uma cara de cansada. Eu falei, então, hoje tô cansada, sabe assim? Então, gente, a pessoa sentada, a gente não estava no escritório ontem, a gente estava anteontem. Ontem, ela, longe do escritório, longe de mim, assim, viu que eu estava cansada na vídeo, né? E ela, aliás, foi contratada durante a pandemia. Por que que ela foi contratada durante a pandemia? Porque a gente tem aqui, ó, esse computador com essa câmera, com essa ferramenta de conexão online, né? Então, ele proporcionou que os negócios continuassem, né? É claro que teve desafios, a gente trabalha numa multinacional, as multinacionais conseguiam, trabalhavam já tinham uma plataforma, né, digital robusta. Claro que muita gente perdeu muita coisa com isso, mas do ponto de vista do trabalho, assim, na multinacional, e muitos negócios pequenos também, os que sobreviveram também se viraram na conectividade online, sabe? Então, eu acho que esse é o lado luminoso, a gente continuou. E eu, dentro da empresa, eu trabalho há 13 anos aqui na Pirelli, né? Dentro da empresa, eu aprofundei laços com uma pessoa, que eu não vou falar o nome dela, porque ela não me deu essa autorização, e eu só falo com autorização. A gente aprofundou laços de uma maneira tão interessante e profunda, que inclusive ela é uma pessoa, é uma mulher, já estou dando aqui uma dica, que vai ficar para a minha vida pessoal com certeza, né? E porque a gente teve a ideia de marcar uma reunião semanal no Teams. E falei o nome da plataforma, não sei se podia, mas enfim, marcamos de fazer essa reunião semanal, e foi indo, e a gente descobriu coisas em comum sobre, por exemplo, reciclagem, alimentação, outras coisas, e a gente humanizou tanto a questão online, né? Que a gente tem um relacionamento muito afetuoso hoje em dia, né? De amizade. Então, olha só que riqueza, né? E eu falo tudo essa parte positiva sem menosprezar toda a tristeza, a dor, né? E a dificuldade que aí todas as empresas e todas as pessoas passaram, né? Esse foi o grande ponto de inflexão. Essa foi a grande coerência perdão, concordância de todos nós, né? Foi difícil, mas poder, né, o Brasil é um país super conectado, então todo mundo tinha lá seu WhatsApp, com maior ou menor conexão, conseguia se conectar. As escolas públicas viveram um grande desafio, que a gente viu todos os dias sendo retratado, muitas crianças fora da escola, isso foi uma perda terrível, mas muitas crianças também conseguiram, pública ou não, ter alguma experiência online. Então, eu acho que esse é o grande ativo desse período. E aí tem uma pessoa perguntando aqui, é um grande desafio. É muito comum alguns colegas ficarem com o status away e também não responderem e-mails. Como se comunicar com essas pessoas? Isso é complicado, isso é muito complicado. Mas isso também acontecia no mundo mais ao vivo, né? Quando era no mundo mais ao vivo, eu descia na mesa da pessoa e ficava assim. No mundo online, você não vai pegar seu carro e ir para casa da pessoa, até porque ela pode morar, por exemplo, no nosso caso, em Feira de Santana, em Campinas, né? Barueri, outras localidades, né? O que eu costumo fazer? Eu ligo, eu passo a mão no telefone, como naquele slide. E se tiver alguém aí, se passou do tempo que você teria que ter uma resposta factível para o seu trabalho, eu vou tentando pessoas laterais, alternativas, de algum jeito, mas normalmente, quando a pessoa está away, não responde a mensagem instantânea e não responde e-mail, no telefonema ela acaba atendendo. E aí, se não atendendo no primeiro, liga de novo, vai ligando. Uma hora a pessoa vai atender, né? Senão a longevidade dela no trabalho também não fica tão longa, né? Eu acho. A gente espera que em algum momento essa pessoa atenda, Responda. né? Com certeza. Exato. Ru, queria mais uma vez te agradecer pela presença, pelo teu tempo, por esse treinamento fantástico que você deu aqui para gente. Queria pedir que você desse uma última mensagem, né? Falasse algumas palavras para o pessoal que nos assiste. A gente bateu 108 espectadores, então muito obrigada a todos que Nossa. estão assistindo e queria que você desse uma mensagem final para a gente.
A mensagem é: pense no seu interlocutor, conheça quem você está falando, humaniza a comunicação, se coloca no lugar do outro, principalmente, né? Acho que a grande construção do mundo atual é tentar se colocar no lugar dos outros, né? E tentar não replicar certos modelos mais negativos de conduta, né? O que aconteceu com você que te sirva de exemplo do que você não deve fazer de repente, né? Pode ser um grande poder transformador de você lidar com as outras pessoas de uma maneira diferente. E se colocar no lugar dos outros é lembrar que os outros também podem estar aflitos na hora que você está falando, né? Então, não só conhecer o interlocutor do ponto de vista de você saber o que você pode falar, né? Mas entender que são todos humanos que estão do lado de lá e podem não ter te dado uma resposta positiva porque não estava bem. A maioria das vezes não é conosco o problema, é com o outro. Então, conhecer e refletir. Refletir sempre. Tá bem? Muito obrigada, gente. Muito obrigada por terem assistido. E qualquer dúvida também, podem me procurar, podem me escrever. A gente que te agradece, Ru. Eu vou ler aqui alguns comentários que a gente recebeu falando da tua apresentação. Então, a Cíntia Silva, muito bom, Ru, ainda melhor a apresentação. Obrigada por compartilhar todo esse conhecimento. A Patrícia Coelho, nossa, muito bom mesmo. Gostei de reforçar conceitos e pontos de atenção. Bianca, as palestras da Rúbia são incríveis. Quando fizemos o vídeo para divulgar o novo programa de estágio, lembrei do meu treinamento de janeiro de 2020, quando quase entrei na tela do computador. Muito bom, o pessoal já tinha tido a alegria de ter te ouvido falar, né, Ru? Já participaram de alguns treinamentos, alguns dos nossos colegas. A Marília também, Ru, sua apresentação, suas dicas foram incríveis. Às vezes temos ações sem pensar e parar e refletir realmente faz a diferença. Então, todo mundo falando muito bem aqui da nossa live. Como eu falei, a gente chegou a 108 pessoas assistindo. A gente queria agradecer todo mundo. Esse vídeo vai estar em breve no canal oficial do YouTube da Pirelli e também no aplicativo Mulheres Positivas, onde além dos vídeos a gente tem alguns treinamentos, tem todas as nossas vagas, além das mais de 40 empresas que também são parceiras nesse projeto. Essa foi a primeira edição do Papo de Mana, uma iniciativa do projeto Woman Inside Pirelli, e vocês podem acompanhar as nossas redes sociais para saberem quando serão os nossos próximos encontros, e a gente se encontra em breve, com certeza. Até lá e obrigada pela presença. Obrigada, pessoal.